Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Vamos dar início a mais um programa falando de Espiritismo. Agradeço aí pela atenção de vocês. Ele vai ao ar toda terça-feira às 20h30 e vocês podem acessar depois pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, só olhar os links aí abaixo. É um grande prazer estar novamente aqui para a gente refletir sobre assuntos que são importantes, que dizem respeito à nossa vida, à nossa espiritualidade, ao momento que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos abordar o tema mundo espiritual, crença ou fato. Esse é o tema. Quando a gente fala de mundo espiritual, quem é espírita, estuda, tem mais informação, mas é impressionante a dificuldade de muitas pessoas de aceitarem a existência da vida além da vida. Infelizmente, muitas pessoas, e a gente entende o porquê, acreditam que após a morte física nós vamos ficar vivendo ou no inferno ou no céu. Outros, muitos acreditam que nós vamos ficar dormindo para acordar no dia do juízo final. Isso porque são ensinadas essas coisas que, pelo menos para os cristãos, não deveria ser assim, porque Jesus não ensinou nada disso. Jesus não falou que a gente vai ficar dormindo e nem que nós seremos jogados para o céu ou para o inferno, né? E quando Jesus enfia no futuro aquilo que ele falou que ia enviar, que ele prometeu, o Consolador, essas informações sobre a vida espiritual ficam bem nítidas para nós. Mas mesmo no tempo dele, ele falou que no futuro haveria uma separação espiritual. Basicamente, os cristãos, eles acreditam que a gente continua vivendo após a morte do corpo físico. A diferença é que, como se dá essa vida espiritual? Mas que acredita na vida espiritual, acredita. Porque senão, por exemplo, no catolicismo, quem são os santos, né? Santo Agostinho, São Francisco, são isso, são aquilo, são espíritos. Gostem ou não, tem que usar, são espíritos. Mesmo os evangélicos, eles não falam nos santos, mas falam nas manifestações espirituais. A diferença que é ou é o Espírito Santo ou é o demônio. Ou seja, ou é espírito bom ou é espírito ruim, né? Mas não tem muita informação porque não querem estudar isso. E basicamente não estudam a mediunidade. Qual é a diferença do espiritismo? A base do espiritismo é o estudo da mediunidade. Esse estudo começou com Kardec. Kardec não tinha nenhuma intenção de fundar uma religião. A rigor, o espiritismo não começou como sendo religião. Kardec foi pesquisar os fenômenos que aconteciam na França, de mesas girantes e tal, e aí ele se interessa pelo fenômeno. E nessa interação, através de médiuns, que ele foi pesquisar a veracidade daquilo, testou, implantou um método, ele começou, abriu um canal de comunicação através dos médiuns. E ele foi muito inteligente, colocou médiuns, meninas de 14, 16 anos. Por quê? Sem experiência de vida, sem uma condição intelectual ainda desenvolvida, como um adulto de muitos anos de estudo, e começou a receber informações surpreendentes. E ele checava aquelas informações. E assim nasce o espiritismo, com checagens, trabalho com método científico. E ele deixa, dentre as 5 obras, um compêndio sobre mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. Todo o método que ele usou, tudo que foi feito, e orientando para que no futuro, todo mundo que seguisse esse caminho de pesquisa da mediunidade, o uso da mediunidade, seguisse esse modelo. Ele deixou um modelo a ser seguido, que até hoje não tem muito como mexer nisso, né? Então, quando ele estava codificando a doutrina espírita, quando ele estava pesquisando, aí sim, ele foi percebendo onde ele estava pisando e qual era o trabalho dele, qual era a missão dele.
E até o momento em que fica bem claro que aquilo ali que ele estava trabalhando era o que Jesus tinha prometido lá atrás, o envio do Consolador, para explicar todas as coisas e relembrar o que ele havia dito. Aí Kardec mergulha de cabeça nesse trabalho. Ele passa basicamente 10, 11 anos, mais de uma década, um pouquinho mais, trabalhando nisso, até que ele conclui a Gênese, que é a quinta obra. No ano seguinte ele desencarna. Cumpriu plenamente o que ele tinha que fazer. Mas nós vivemos esse mundo de crenças diversas e uma certa má vontade de compreensão da vida espiritual. Entra aí a falta de informação, entra a infantilidade, entra o fanatismo e entra a falta de interesse, de imaturidade espiritual de grande parte dos seres aqui da Terra. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Podemos dizer a verdade sobre a vida, a plenitude da vida, a vida espiritual, porque Jesus veio nos introduzir na vida espiritual. Mas ele não podia se aprofundar tanto, e ele explicou por quê, porque a gente não ia entender. Por isso que no futuro ele enviaria um outro Consolador. Aí vem o Espiritismo. Então o que é o Espiritismo basicamente? É Jesus de volta com a sua equipe, e essa equipe desencarnada trabalhando através dos médiuns, trazendo informações. Então é uma atualização, o Evangelho com entendimento espiritual. É a informação sobre a vida, o que é a vida plena. E aí a gente deixa de ter a visão da vida do berço ao túmulo. Nós começamos a imaginar como foi a nossa vida no passado, mas, sobretudo, nós sabemos e buscamos viver bem o hoje para construir um futuro mais feliz, porque a gente vê uma continuidade na vida. A vida do espírito é uma só, é só uma. O que muda são as vestes, os corpos que nós vestimos. Então, na mediunidade, além das informações que começaram com Kardec, nós tivemos grandes médiuns, como Chico Xavier, que nos deixou mais de 500 obras de extrema qualidade. Nosso Divaldo, Dona Ivone Pereira, Carlos de Batelli, uma série de médiuns muito confiáveis e que fizeram e fazem, alguns ainda um trabalho muito bonito, além de outros. Nós tivemos, com o médium Peixotinho, por exemplo, os processos de materialização de espíritos, que na época de Kardec foram feitas pesquisas, já aconteceu. William Crookes, prêmio Nobel, estudou materialização. Existe o caso clássico famoso de Kate King, um espírito que se manifestava e se materializava. E com o médium Peixotinho, mais recentemente, nós temos relatos e depoimentos de materialização, por exemplo, do Clarencio, o ministro Clarencio do Nosso Lar. Então, gente, o Nosso Lar é real. O ministro Clarencio já se materializou. Materialização de Irmã Sheila e de outros espíritos. Então, além da literatura espírita, altamente confiável, por médios confiáveis, nós temos os fenômenos de materialização. Hoje, a ciência já começa a penetrar nessa realidade espiritual, porque, na verdade, o que acontece? O mundo espiritual não é sobrenatural, ele é parte da natureza. Só que, vamos dizer assim, os espíritos e essa matéria dessa outra dimensão está em outro estado vibratório. Nossos instrumentos não conseguem alcançar. E a ciência vai muito no que é palpável. Só que com o avançar da ciência, eles já começam a palpar outras situações. Já se fala de matéria escura, já se fala de energia escura, já se fala da ação da mente sobre a matéria. Ao mergulhar no átomo, nas subpartículas, já se percebe uma série de realidades. O que é a matéria? O grande mistério não é a vida espiritual. O grande mistério é a matéria. Como é que é isso?
tudo isso que compõe o nosso corpo é cheio de espaços vazios. Se for tirar a distância entre o átomo e o elétron, concentrar os nossos átomos, a matéria que compõe o nosso corpo dá numa colher de sopa ou numa colher de chá. Porque existem grandes vazios. A matéria em si, o que é a matéria? Então, a ciência hoje está, assim, buscando entender a matéria. Então, falar de um mundo espiritual, antes era uma coisa muito precoce, mas hoje já se percebe esse mundo espiritual. Por quê? Ele interfere no mundo físico. Então, muitas universidades já pesquisam a mediunidade. Na Rússia, nos Estados Unidos. Eu sempre falo, Chico Xavier, teve uma equipe da NASA medindo a aura do Chico Xavier. Então, isso não é ainda assim exposto pela ciência, mas já tem muita gente ligada à ciência pesquisando essas coisas. No Brasil, nós temos a Associação Médico Espírita. Tem muitos médicos que estão fazendo trabalhos, publicando trabalhos científicos sérios, reconhecidos pela comunidade científica, trabalhos sobre o processo de obsessão afetando a saúde. Isso já existe. No Código de Saúde já existe lá um item ligado à obsessão. Então, essas comunicações espirituais já foram verificadas. Isso é página virada. O mundo espiritual é uma realidade. A ciência já entra por esse campo e nós temos que agora libertar o povo de crendices. Esse é o grande trabalho nosso, libertação, né, de corações e mentes. Pessoal, parar de acreditar em coisas que não são realidade, tá? Porque isso está muito entranhado. Durante séculos e séculos e séculos foi imposta uma visão de vida, o próprio Evangelho, a interpretação muito equivocada. Como é que é o planeta Terra? Eu vou mostrar mais uma vez uma figurinha que, falando de mediunidade, deixa eu explicar. Existe uma médium, o nome dela é Igorina Cunha, é sobrinha do professor Eurípides Bassanufo, um grande espírita. E ela desdobrava durante a noite, sonhava, ia na chamada vida espiritual, voltava e ela desenhava aquilo que ela via. Então, nesses desdobramentos, que eram conscientes, não eram bem um sonho, era um desdobramento, a pessoa se vê em outro local, fora do corpo, e é real, como a gente vê as coisas aqui. É diferente de um simples sonho. E ela identificou aquele local que ela visitava e foi informado para ela como sendo a colônia Nosso Lar. Só que ela não falava isso para ninguém, ela desenhava. E um dia chegou nos ouvidos do Chico, provavelmente alguém ligado à família, né, que ela confidenciou isso, e ela foi então levada até o Chico, e o Chico olhou os desenhos que ela fez e falou assim, porque ele tinha psicografado a obra Nosso Lar, olhou e disse o seguinte: é isso aqui mesmo. O próprio Chico desdobrava, ia na colônia Nosso Lar, na mediunidade fantástica dele. Então fizeram um livrinho juntos, Chico Xavier e Igorina Cunha, chamado Cidade no Além. Em qualquer casa espírita vocês podem comprar. E nesse livro tem os desenhos que ela fez. E tem até uma planta, um encarte que você abre, colorido, da colônia Nosso Lar. Então a Igorina desdobrava e ia na colônia Nosso Lar. O Chico desdobrava e ia na colônia Nosso Lar. Quando ele viu os desenhos, falou: é isso aqui mesmo. Deu respaldo ao que ela comentou. E um desses desenhos é que eu vou mostrar agora aí. Dê uma olhadinha nessa figura que eu já mostrei antes, que é da Igorina Cunha. Ela relatando as esferas espirituais, aquilo que foi informado para ela do que é o planeta Terra. Eu já mostrei várias vezes, mas vale a pena mostrar de novo. Aí, lá no centro é a Terra como nós conhecemos, vamos dizer assim, como se fosse um caroço de uma fruta. E em volta, imaginando uma cebola com várias camadas, são as que a gente poderia chamar dos planos espirituais, as camadas vibratórias, tá? E tem uma estrelinha ali. Então, aquela estrelinha assinala a posição
da colônia Nosso Lar. Está escrita lá embaixo, localizado na terceira esfera acima da crosta, sobre uma extensa região do Rio de Janeiro. Então, a colônia Nosso Lar está acima do Rio de Janeiro, entre a cidade do Rio de Janeiro e Campos, e Itaperuna, em faixa que pode ser definida como a periferia do umbral. Então, voltando aqui para mim. Então, você tem a Terra, as várias faixas. Aqui está Nosso Lar. O Nosso Lar, essa colônia, ela toca o umbral. Ela se estende até uma parte do umbral. Então, vamos dizer assim, o início da saída do umbral. Então, os espíritos que estão numa condição de dor, de sofrimento, que estão no umbral e que se arrependem, o que aconteceu com André Luiz, são resgatados e o Nosso Lar está logo ali. Alguns são levados para um ponto intermediário, que nós chamamos de casa transitória, e depois de se recuperarem, são levados para a colônia. Porque o que acontece? Quando a pessoa desencarna, cada desencarne é diferente um do outro. Tem pessoas que desencarnam que já estão lúcidas, são as que espiritualmente estão melhor, mais desmaterializadas. Tem algumas que levam muito tempo a despertar, tem outras que ficam no seu pesadelo, isso é umbral, e tem outras que levam um tempo, né? Despertam, mas ainda leva o tempo. Então, a pessoa que não tem tantos equívocos, tantos erros na vida, ela pode levar um tempinho para despertar, mas ela desperta. Então, como ela não está pronta para ir direto para uma colônia, ela é levada a um ponto intermediário. É no umbral, mas ela está protegida ali. Ela não sofre aquela influência. Isso é a casa transitória. E outra coisa, pessoas que desencarnam, às vezes, por uma doença, um câncer, por exemplo, que ela vai definhando. Quando ela vai para o lado espiritual, a recuperação dela pode ser mais rápida ou mais demorada, mas ela vai melhorando. Então, acontece o inverso. Quem está num leito de um hospital espiritual começa a sentir uma melhora progressiva muito rápida. E a rapidez vai depender do progresso que a pessoa fez. Então, todos sem exceção, são ajudados. Mas tem aqueles que são mais resistentes, que ficam purgando suas dores no chamado umbral. Tá? Então, a colônia Nosso Lar, vamos dizer, é um primeiro estágio de uma situação melhor do espírito. Então, hoje, André Luiz, pelo que eu sei, continua trabalhando. Pelo menos não tivemos informação de que ele tenha reencarnado. Acredito até que vai reencarnar, assim que a Terra entrar mais em regeneração. Mas nós não temos essa informação firme. Até onde eu sei, ele ainda está desencarnado. E o que ele fez até agora, na colônia Nosso Lar, é maravilhoso. Porque ele foi, usado como um repórter da vida espiritual. Então, as obras do André Luiz, ele nos relata coisas que ele está aprendendo ali. E ele passa para a gente, lógico, orientado pela espiritualidade e usado para isso. Usado justamente para relatar o que é a vida espiritual. Então, quer ter uma ideia muito boa das coisas espirituais? As 5 obras básicas de Kardec são fundamentais. A começar, Livro dos Espíritos e o Evangelho, que dá uma visão associada àquilo que Jesus quer que a gente entenda. Mas, além dessas 5 obras básicas, eu diria que a série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com Nosso Lar, é uma sequência de livros. Nosso Lar, Os Mensageiros, nós tivemos no cinema o Nosso Lar 2, que na verdade Os Mensageiros, mas o filme aborda só uma fração do livro. O livro é muito mais completo. E aí vai a sequência dos livros, né? Obreiros da Vida Eterna e tal. E o último livro é E a Vida Continua, que até virou filme também. Então, esses 12 ou 13 livros são, assim, importantíssimos. É André Luiz nos relatando a vida espiritual. Existe um livro, Nos Domínios da Mediunidade, que relata os trabalhos espirituais, os trabalhos nas casas espíritas, inclusive as reuniões mediúnicas, mas do ponto de vista deles, dos espíritos. Então, é muito interessante. E você vai vendo casos práticos de vidas, de pessoas, de situações que as pessoas vivem, né? E por que um
foi para o umbral, o outro veio do umbral, por que acontece um processo obsessivo, o trabalho que os espíritos realizam para ajudar uma pessoa a se livrar da obsessão. Então, tudo isso nós temos no domínio da mediunidade e em outras obras. E a obra Nosso Lar descreve a vida na colônia espiritual, né? Então, a literatura espírita ela é muito, muito, muito rica e muito importante. Ainda sobre a colônia Nosso Lar, veja outra figura. É o Nosso Lar, mais ou menos onde se situa, acima do Rio de Janeiro. Em vermelho ali vocês veem, né, a Terra, a esfera física, e mais ou menos 50 quilômetros acima, segundo alguns relatos, na ionosfera já, a cidade espiritual Nosso Lar, que é uma das inúmeras cidades espirituais. E aí isso dá nó na cabeça de muita gente. Mas estão vendo aí como é bonita essa ilustração, né? Então, voltando aqui para mim. O difícil para muitas pessoas é imaginar que a vida continua dessa maneira. Agora, quando a gente fala de uma cidade espiritual como o Nosso Lar, vamos entender o seguinte: assim é como a vida se manifesta ainda próximo de nós. Porque a vida em planos superiores vai se modificando, até um ponto que ela vai se distanciando daquilo que nós entendemos como vida. Dá para vocês entenderem? Então, num mundo superior, a vida pode ser muito diferente da vida que nós conhecemos, porque a mente é tudo. Conforme a mente evolui, a visão da vida do universo muda. Eu vou dar um exemplo de novo que eu já dei. Vou repetir, que eu acho que ele é bom. Se você pegar um índio que nunca viu a civilização, ele só vive no mato, caçando, pescando, vai para sua aldeia, nunca viu o homem moderno. Você pega esse índio e de repente coloca na Avenida Paulista ou na Avenida Rio Branco, na hora do rush, ele vai olhar em volta dele, não vai entender nada. Provavelmente ele vai se desesperar. E talvez a parte cognitiva dele não seja capaz dele associar as imagens que ele está vendo no cérebro dele, aquilo vai ficar uma confusão, porque ele nunca viu aquilo. Ele está totalmente deslocado, aquilo não é a vida dele, aquilo não é o que ele vê, aquilo não é a floresta, aquilo é outro mundo para ele. Aviões passando, automóvel buzinando, gente para lá e para cá, um piso asfaltado, que não é a terra que ele pisa, ele vai enlouquecer ali, provavelmente. Talvez seja assim conosco se formos colocados num plano superior. Entenderam? Porque a nossa mente não está preparada para certas coisas. Então, tudo é um processo. Não quer dizer que aquele índio possa ser informado aos pouquinhos e daqui a pouco ele vai entender o que é isso, o que é a cidade. Mas ele precisa ser preparado para isso. Pelo menos ele está num plano material ainda. Agora, imagine num plano onde as coisas não são essa matéria aqui. É muito mais difícil, talvez, do que o índio se adaptar à cidade. Nós não conseguiríamos nos adaptar num mundo superior, até não temos merecimento para isso. E como a mente molda a matéria ao nosso redor, nesses outros níveis de matéria, ou nesses outros níveis energéticos, nós iríamos perturbar esse mundo. Então nós não podemos mesmo estar no mundo superior. A nossa mente tem que avançar. Então, quando a gente fala numa colônia Nosso Lar, é um nível muito próximo de nós ainda. Por isso que as coisas se repetem. Por isso que não é que Nosso Lar seja uma cópia do nosso mundo. E André Luiz fala isso na obra. O nosso mundo que é uma cópia mal feita do que existe lá. Então, essas colônias são uma realidade. E nós temos no Brasil uma infinidade de colônias acima das cidades. E há essa ida e vinda de espíritos, os que estão encarnando, os que estão desencarnando, aqueles que estão trabalhando, e num plano mais baixo, muito próximo de nós, aqueles em sofrimento, que é o chamado umbral. Tá? Então, a Terra é isso. Dentre os desenhos que a Igorina fez, vou mostrar mais um aí, da governadoria, dá uma olhada aí. A figura da esquerda é o desenho que ela fez, onde ela fala que
Esse edifício é encabeçado por torres soberanas que se perdem no céu. E no alto lá ainda desenhou aquele aeróbus. A figura da direita é conforme isso foi retratado no filme Nosso Lar. O filme Nosso Lar, o que foi colocado lá como sendo a cidade espiritual, na verdade foi baseado nos desenhos da Igorina e nos relatos também do Chico Xavier. Então, está vendo? A esquerda, conforme ela desenhou, a direita, conforme colocaram no filme. Tá? Então, esse é um dos desenhos da Igorina Cunha, realizados quando ela desdobrou. Então, voltando aqui. Então, essas colônias, elas são muito reais. Elas são o que nós vamos encontrar numa situação um pouquinho melhor. Daí para cima, reparem o seguinte, não há muitos relatos das esferas superiores. Existem muitos relatos sobre o umbral e a colônia Nosso Lar é o que nós conseguimos compreender por enquanto. Mas existem as esferas superiores na Terra. Como que é a vida lá, ainda não há muito relato sobre isso. Mas conforme o espírito vai se afastando um pouquinho da matéria, essa vida vai se modificando, tá? Nós temos as chamadas experiências de quase morte também, que além da mediunidade, além da materialização, além dos desdobramentos, como esse da Igorina Cunha, já que o nosso tema é mundo espiritual, crença ou fato, nós temos os relatos das experiências de quase morte, que existem inúmeras obras. Se vocês entrarem no Google, experiência de quase morte, EQM, ou colocar isso em inglês, vai aparecer um monte de informação. E nós temos muitos livros, inclusive de médicos. Tem um psiquiatra americano, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, esse psiquiatra americano, esse médico, aliás, é um neurologista. Ele não acreditava nas experiências de quase morte que ele ouvia. O nome dele é Alexander Eben. Até que ele passou por uma experiência dessa. E ele falou assim quando ele voltou: isso não foi o que eu pensava. Não são flashes do cérebro, não é nada disso. E ele escreveu um livro. Eu vou ler algumas coisas que eu anotei do relato dele. Então, diz o Dr. Alexander: a parte do cérebro que controla o pensamento e a emoção e a essência nos faz humanos desligou-se completamente. Ele está falando do relato dele. Enquanto os médicos tentavam me deixar vivo e já cogitavam interromper o tratamento, eu estive em outros reinos. Olha só o que ele fala. Eu estive em outros reinos. Viajei para além deste mundo e encontrei um ser angelical que me guiou para os reinos mais profundos da existência superfísica. E a minha voz começa a falhar às vezes um pouquinho. Lá eu conheci a fonte divina do próprio universo. E ao final dessa viagem, meus olhos se abriram. Para espanto dos médicos, minha recuperação foi considerada um milagre médico. Hoje, eu acredito que a verdadeira saúde só pode ser alcançada quando percebemos que Deus e a alma são reais e que a morte não é o fim da existência pessoal, mas apenas uma transição. Entenderam o relato dele? Então, ele foi do lado de lá e voltou. E quando ele volta, e existem filmes sobre isso, eu já assisti, ele explica até tecnicamente como aquilo ali não pode ser apenas uma coisa do cérebro. Ele esteve além da matéria, ele esteve no outro lado realmente. E aí ele vai descrever assim, como foi esse processo. Eu cresci dentro da visão da ciência materialista. Quando alguns dos meus pacientes contavam sobre suas fantásticas jornadas durante a cirurgia ou o coma, eu me restringia a ouvi-los, mas considerava que eles tinham tido sonhos ou alucinações. Essa era a visão dele. No entanto, depois da minha experiência de quase morte, EQM, estudei meus exames médicos e relatórios
e concluí que não havia nenhuma maneira de meu cérebro ter qualquer habilidade cognitiva significativa enquanto as bactérias devastavam minhas células cerebrais. Então, discuti meu caso com outros médicos e concluí que a EQM, ou seja, a experiência de quase morte, não era um produto do meu cérebro. Cheguei a concordar com o novo pensamento científico que diz que nossos cérebros são filtros de consciência. Durante uma experiência de quase morte, ou mesmo durante a meditação profunda, os filtros são diluídos. Nesse momento, temos acesso ao amor incondicional e ao conhecimento que fazem parte da consciência. Mas, necessariamente, não temos essa percepção quando estamos vivendo o nosso cotidiano. Minha experiência foi ultra real, pois transcende o estado de vigília. Visitei 3 reinos básicos, uma região inicialmente obscura, olha o que ele diz, uma região obscura, que eu chamei de Vista dos Olhos da Minhoca. A outra região, o Vale do Portal, rico com cores magníficas de seres e sons. E o núcleo, que é onde existimos em unidade com Deus, com a fonte. E aí ele vai continuar. Quem foi esse ser angelical que o guiou? Perguntaram a ele. Foi um guia que acabou desenvolvendo uma relação muito especial comigo. Olha só a experiência do médico americano. Ele foi um guia, o espírito angelical que apareceu para ele. Já ouviram esse termo? Um guia? Na Umbanda usam muito, né? Tem o meu guia, a gente fala que mentor, é a mesma coisa, anjo da guarda, é a mesma coisa. Então, foi um guia que acabou desenvolvendo uma relação muito especial comigo, embora eu não soubesse na época. Para ser capaz de navegar por esses reinos, eu e meu guia fomos transportados como se nas asas de uma borboleta. Outra pergunta, o senhor tinha alguma religião antes do coma? Resposta, cresci em uma família que frequentava a igreja metodista e meus pais eram devotos. Então, esse depoimento desse médico, existem inúmeros depoimentos. Existem livros que registram 1000 casos. Então, quando a gente fala de mundo espiritual, realidade, né, crença ou fato, existe a experiência prática. Então, o que esse relato desse médico nos ensina? Gente, tem coisas que não adianta a gente ouvir de outro. A gente tem que viver isso. Né? Agora, quem é que quer morrer e voltar para descrever a experiência que teve? Vamos deixar do jeito que está, né? Mas vai chegar um dia que não vai ter jeito. A gente vai passar por lá de lá, né? E vai passar em definitivo. E nós vamos constatar aquilo que nós estamos esquecidos. Porque essa passagem por lá de lá nós já fizemos. Então, até intuitivamente, a gente sabe que é assim, né? Mas nós tivemos tantas encarnações presos à matéria e com a nossa mente muito restrita, que mesmo vivendo as experiências, a gente volta como se tivesse passado por um pesadelo. O que acontece com os espíritos que estão no umbral ou que reencarnam? Eles não tiveram ainda numa cidade espiritual, eles ainda não ultrapassaram uma faixa. Talvez, pelo que eu entendo, a experiência do André Luiz seja a primeira vez que ele está numa situação um pouquinho melhor, numa colônia espiritual. Porque a realidade no mundo inferior é que a maior parte dos espíritos, muito afastados do amor e de uma mente ainda muito restrita, eles não têm experiência para contar de um plano de vida superior. É sofrimento, é bate e volta. Por isso não existe, na maior parte das pessoas também, uma coisa tão consolidada sobre uma vida espiritual, né? E a encarnação em si, ela é tão perfeita que realmente apaga esses resíduos. Se eu perguntar para vocês, façam um relato de 10 minutos sobre os 2 primeiros anos de vida de vocês. O que vocês teriam para lembrar dos 2 primeiros anos de vida? Muito pouca coisa, talvez flashes no aniversário, alguma coisa, mas 10 minutos. E estamos falando dessa vida. Ah, mas eu era muito novinho, mas é dessa vida. Tá bom, os 5 primeiros anos, façam relatos de 10 minutos.
vocês vão ver que mesmo para essa vida, se perguntar o que vocês fizeram há 5 anos atrás, você vai ter que fazer associações. Então, essa coisa de lembrar o passado é meio complicado, né? O nosso cérebro grava tudo, mas a gente não pode registrar de momento. Nós temos limitações. Existe um certo bloqueio natural. Mas no estágio de meditação, o que um psiquiatra faz? O que é aquela situação da hipnose? Um relaxamento e você acessa essas memórias. Às vezes, em situações de trauma, algo que acontece, aflora de dentro de você algo. E o que o psiquiatra faz? Ele cavuca a sua alma, tenta tirar lá de dentro algo para ver o que você tem lá bem no seu íntimo, né? As regressões de vidas passadas. Então, é normal que a gente não lembre. Nós temos espíritos que foram exilados, já viveram em outros mundos, mas não tem essa lembrança. Então, a passagem pela vida espiritual também, de espíritos ainda muito embrutecidos, é normal que não lembre. Mas qual é a tendência de um mundo de regeneração? É que a gente tenha lembranças mais vivas. O André Luiz, quando reencarnar, certamente ele vai esquecer do passado. Agora, imaginem o André Luiz reencarnar, não saber que ele foi o André Luiz e pega uma obra como O Nosso Lar. Eu duvido que na hora ele não vai falar, é isso aqui mesmo. E talvez ele, puxa, isso não é estranho para mim. E nós? Quem aí estiver assistindo que já passou por uma colônia espiritual e reencarnou vindo do nosso lar ou de outra, de repente tem muito mais facilidade de aceitar o que eu estou falando. Eu mesmo, de repente, né? Para outras, isso vai ser mais difícil. Por quê? São as experiências vividas. Entendeu? É como esse médico, né? Ele viveu a experiência de quase morte, a experiência dele. Então, quem já passou por uma colônia, quem já ultrapassou esse bate e volta do umbral, tem mais facilidade de entender isso, de aceitar isso. E no mundo de regeneração, eu acredito que os espíritos que vão ficar aqui são os espíritos que já fizeram algum progresso, essa realidade espiritual vai estar mais viva, porque todos os seres que já viveram essa experiência, o despertar deles para isso, mesmo na carne, esquecendo do passado, vai ser muito mais nítido, muito mais real. Entenderam? Então, se vocês quiserem ver experiências, casos de pessoas que lembram do passado, tem uma outra história. Tem um menino James, e existe um livro chamado O Aviador. Veja na internet, O Aviador, né? É a história do James McCreed Houston, né? Que quando tinha 20 anos de idade, em 1945, foi abatido na Batalha de Iwo Jima. Esse cara reencarnou e esse menino lembrou até uma idade, e isso ficou registrado, lembrou o nome do navio, os colegas dele do navio, como ele foi abatido, e tudo isso é contado nesse livro O Aviador, e existem relatos filmados, isso inclusive um programa do History Channel, ou do Discovery, em que há o relato do James. É outra coisa muito interessante que vocês podem abordar. E para finalizar, um caso bastante conhecido da doutrina espírita é do nosso querido Jesus Gonçalves, que foi um rei dos visigodos, Alarico. E ele nasceu na atual Romênia, na época a Romênia, e ele subjugou a Grécia, atacou a Itália, saqueou Roma no ano 410, à frente de um exército de visigodos. São os bárbaros. Olha, para os romanos, o Império Romano, ter medo dos bárbaros, que a turma não era fácil, né? E quem era o chefe comandante dessas tropas? O Alarico. Ele teve algumas reencarnações difíceis e uma última, como Jesus Gonçalves, quando ele veio com Hanseníase, lepra. Existem relatos. A vida dele foi maravilhosa, ele fundou casas espíritas, instituições de caridade, mesmo sofrendo muito. E há um relato do Chico que fala que no mundo espiritual,
onde havia as deformidades, aquilo foi se transformando como se fossem flores de luz, né? A transformação do corpo espiritual dele, o que mostra a bondade de Deus, que mesmo um espírito muito endividado, como Alarico, foi tendo reencarnações difíceis até ele se recuperar. Então, todos os seres que estão nos umbrais, todos que estão em sofrimento, que causam dor, um dia vão alcançar essa condição. E todos vão crescer, vão evoluir. E a vida espiritual, para finalizar mesmo, é o que eu falo, o mundo espiritual não é o mundo dos mortos. É natural, é parte da natureza, é a criação de Deus. Quando a gente estuda as obras espíritas, quando a gente estuda a mediunidade, no meu caso, eu trabalho em reunião mediúnica, eu vejo isso toda semana, contato, conversa com os espíritos, não tem como duvidar, né? É o tal negócio, é a minha experiência, é minha, como a experiência do médico americano é dele. E certamente muitos de vocês têm as suas experiências. Então, o mundo espiritual é concreto, é real. E aquilo que a gente lê, que a gente estuda, é real. E isso tem que nos dar força para, deixa eu entender a vida, deixa eu tirar da minha mente as coisas que me jogam para baixo e eu investir na minha felicidade, né? Vou pegar o que Jesus ensinou, o que a espiritualidade ensina, porque são os trabalhadores dele, e deixo eu incorporar isso na minha vida, para eu construir a minha felicidade. É isso que a gente deve fazer. Não apenas ter informação, mas o que fazer com isso, com essa informação? É trabalhar. Deixa eu colocar minha mente num padrão superior e meus sentimentos, o que requer trabalho, o que requer esforço, o que requer vontade. E o MAP está aí para ajudar nesse processo de autocura, de transformação e de elevação, né? Então, todos são convidados, quem estiver próximo de um polo do MAP, a participar das atividades. Quem estiver muito distante, está aí o MAP pela internet para ajudar. E onde vocês vivem, vocês buscarem uma casa espírita séria para estudarem, para participar desse processo. Então, nosso tempo se encerrou, agradeço muito a atenção de vocês, que Jesus abençoe a todos, até o próximo programa, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.